Olá, boa tarde, tudo bom? Boa noite, né? Melhor falando. Aqui é o professor Luciano Alves. Nós estamos falando hoje de Direito Civil 1 e o assunto de agora é sobre morte. Quando falamos sobre morte, nós temos a ideia de morte como a extinção, o término da personalidade jurídica, né? Lembrando que nós já vimos, tanto em sala de aula quanto no nosso grupo de WhatsApp, a ideia de personalidade jurídica, a capacidade civil, os elementos da personalidade jurídica, quem são os relativos, as pessoas que podem perder a sua capacidade civil, a tutela e curatela. Então, nós vimos que desde o início até a existência da vida, né, quando começa a vida, pelas teorias, né, que é colocada no nosso Código Civil sobre a personalidade jurídica na sua forma de expectativa, né? Agora nós vamos falar sobre a extinção da personalidade jurídica da pessoa natural, e não pessoa jurídica, por enquanto, ok? Então, veja, essa ideia de extinção da personalidade jurídica é retratada no artigo 6º do Código Civil. Ó. Nós temos que ler aqui o nosso Código Civil para tratar sobre esse assunto. Bom, o que é morte? O próprio Código Civil ele define. Morte diz o que no artigo 6º? A existência da pessoa natural termina com a morte, ou seja, a extinção da personalidade jurídica. Lembrando que não é a extinção dos seus direitos em proteção à personalidade jurídica, conforme falamos em sala de aula já. Veja, a morte ela pode ser a natural, que é por questões naturais, onde o médico vai expedir uma SVO, que é Serviço de Verificação de Óbito, né? E vai declarar aí, de acordo com o nosso Código Civil, no artigo 9º, inciso 1, que é para ter a expedição da devida certidão de óbito. Okay? Assim como nós temos também uma morte violenta. O que é a morte violenta? A morte violenta é quando acontece algo na nossa sociedade e quem declara a extinção dessa personalidade jurídica é o IML. Tá? Então, o Instituto Médico Legal que vai dizer as causas daquela morte. Seja por homicídio, seja por suicídio, né? Porque dependendo da situação, tem que ser aberto um inquérito policial para verificar quem é que trouxe a extinção dessa pessoa natural. Né? Então, veja, vamos repetir. Nós temos a morte natural, que é expedida pelo médico lá no hospital, pela SVO, Serviço de Verificação de Óbito, e a morte violenta, que é quando a pessoa falece, né, por essa violência, o IML vai expedir este certificado, né, para ter a certidão de óbito. Bom, com isso, dando continuidade no artigo 6º, ele fala sobre a ausência. Vou reler novamente na sua integralidade o artigo 6º. Veja, a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quando aos ausentes, no caso em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Bom, nós estamos observando que há também a figura do direito chamado ausentes. O que são ausentes? São pessoas que estão em lugar incerto e não sabido. Eu não sei aonde eles se encontram. Mas imagine, essas pessoas que estão ausentes, não sei onde elas estão. Se eu não sei onde elas estão, como que vai ficar as relações patrimoniais? Bom, nesse interim, dá para você promover a sucessão provisória para a administração desses bens até que seja realizada a sucessão definitiva. Num vídeo um pouquinho mais à frente, eu vou postar para falar sobre a sucessão provisória e a sucessão definitiva, ok? Mas agora eu quero que você se lembre de quem são os ausentes. Ausentes são pessoas que estão em lugar incerto e não sabido, e por isso o patrimônio que ela deixou aqui tem que ter alguém para administrar. Então, abre-se aí a sucessão provisória para depois a sucessão definitiva.
No entanto, além das pessoas que são ausentes, existe um outro instituto do direito civil chamado morte presumida. O que é a morte presumida? A morte presumida são circunstâncias sociais que são definidas por esse indivíduo que podem declarar que eles estão mortos, né? Então, o artigo 7º, ele define quais são esses fatos que possam ser colocados como morte presumida. Vou ler o artigo 7º para nós discutirmos. Veja, pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausente. Veja, ausente está em lugar incerto e não sabido. Aqui, morte presumida são essas circunstâncias que está no artigo 7º. Inciso 1. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, né? Quando você fala em lugar que estava em perigo de vida, veja, realmente aquela circunstância daquela localidade onde a pessoa estava, tem grandes chances dela ter sido alvejada ou ter falecido sem que nós saibamos que realmente aconteceu. Então, o juiz pode declarar esta morte presumida. Inciso 2. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Né? Assim como eu posso também afirmar o caso lá da Mariana, né? O Brumadinho, teve aquele desastre ambiental. Tem corpos ainda que estão desaparecidos. Salvo minha memória, tem uma pessoa desaparecida ainda em Brumadinho. Nós podemos declarar a morte presumida daquele indivíduo que está desaparecido, porque estava naquela localidade de Brumadinho, né, e Mariana, devido às buscas terem já cessadas. Então, nós não sabemos se a pessoa está viva ou está morta, mas pelo fato do perigo que ela estava, naquele momento, naquela circunstância, o juiz pode declarar a abertura do processo de inventário provisório para depois as sucessões definitivas. Então, veja, essa ideia de morte presumida tem que estar regulamentado de acordo com o que está no artigo 7º do nosso Código Civil. Okay? Então, repetindo, nós temos aí morte natural, que é quando a pessoa vier a falecer, e quem vai expedir é o próprio médico, mediante SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito. Morte, violência, é o IML que vai expedir os motivos daquela morte da pessoa, né? Assim como nós temos os ausentes, que estão em lugar incerto e não sabido, nós temos também aqui a figura da morte presumida, estar em lugar extremamente perigo, correndo perigo, assim como feito prisioneiro, ou tendo em campanhas sociais, ou campanhas de algum movimento do Estado, ou lugar onde tem guerra, né? Até declarada 2 anos, pode estar sendo concedida por meio de uma sentença judicial a morte dessa pessoa. Nós também temos aqui no artigo 8º do Código Civil, quando nós não sabemos informar quem é que morreu primeiro, quando tem várias pessoas juntas. Imagina um avião caindo, pega fogo e mata todos que estão lá dentro. Então eu não tenho como dizer quem é que morreu primeiro. Então, quando tem 2 ou mais pessoas que falecem, que morrem ao mesmo tempo, nós temos um instituto chamado a comoriência. O que é comoriência? É quando 2 ou mais pessoas morrem simultaneamente. Vejamos o que está dizendo o artigo 8º do Código Civil. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não podendo averiguar-se se algum dos comorientes percebeu aos outros, presumirão-se-ão simultaneamente mortos. Né? Então, todos estarão mortos ao mesmo tempo. O nome disso é comoriência. Estamos aqui abertos para qualquer tipo de questionamento no horário de aula, ok? Mas esse é o nosso vídeo de hoje. Então, veja, hoje nós falamos sobre morte. O que é morte mesmo?
é a extinção da personalidade jurídica da pessoa natural. Ok? Até daqui a pouco. Estou aguardando aí qualquer tipo de dúvidas.